Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Agora, aula de Física comigo, professora Suzana Apolinário. E na aula de hoje, eu gostaria de mostrar para você algumas aplicações das ondas eletromagnéticas. Aqui no estúdio, através das câmeras de alta definição, as imagens são gravadas e o microfone sem fio, ele capta o som da minha voz. Mas eu trouxe uma problematização. Como que essas imagens e sons aqui produzidos chegam aí, no seu aparelho, na sua residência? E para nos ajudar a responder essas questões, comigo hoje está o técnico em radiodifusão aqui da Rede Minas, Éder Cruz. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado professora. É um prazer participar da aula de Física. Que bom! E vocês verão que em todo esse processo há muitas aplicações dos conhecimentos da física, como ótica, eletricidade e eletromagnetismo. Então, Éder, eu trouxe aqui uma imagem que ilustra todo esse processo, desde a gravação das imagens até a emissão através das antenas. Bom, mas o que eu quero saber aqui é como que as câmeras captam a nossa imagem. Pois não, professora, perfeitamente. Nos nossos estúdios, nós temos iluminação especial, em que, ao refletir na nossa imagem, nosso corpo, ela volta para as lentes convergentes e é transformada em sinal elétrico. Então, nós temos aqui aplicações dos conhecimentos da ótica. E os microfones, como que eles captam o som da minha voz? Bom, o microfone, ele tem uma membrana em que ela vibra conforme as ondas sonoras que nós emitimos pela voz. Dessa forma, ele cria um campo magnético e transforma em sinal elétrico, ondas sonoras. Exatamente. O som faz parte do espectro das ondas sonoras e, portanto, são ondas mecânicas. Outra pergunta. Para onde as imagens e os sons aqui produzidos irão e como? Então, professora, as imagens capturadas pela câmera e o áudio capturado pelo microfone são levados a uma sala chamada controle de estúdio, o chamado switcher, através de cabos que são processados separadamente. E depois eles são unificados em um formato digital. Então, é uma transmissão por rede elétrica que ocorre em cabos. Então, é uma transmissão que necessita de um meio físico para se propagar, uma aplicação da eletricidade. Então, agora vamos lá no switcher conhecer? Perfeitamente, professor. Aqui é o switcher, onde são selecionadas as melhores imagens e os sons que irão para a programação da TV. Isso envolve o trabalho de técnicos especializados, os profissionais da radiodifusão. Então, professora, como a senhora bem disse, nós estamos no switcher, onde nós temos aqui o equipamento que escolhe as câmeras a serem processadas no ar. Inclusive, temos até as imagens que nós acabamos de gravar no estúdio. E nós temos o caractere, que dá nome aos convidados, às matérias e etc. Temos ao lado ali, temos o equipamento que solta a matéria, que é o VT. Temos aqui o computador que gera o texto para o teleprompter, que é o texto lido pelo professor na hora da gravação. Temos um computador de apoio. E por fim nós temos, após a janela de vidro, nós temos ali uma mesa de áudio onde são captados os áudios de toda a gravação. E finalizando todo esse processo, nós temos
o vídeo e o áudio compilado que vai para a central técnica e é distribuído na casa. Vai via transmissão elétrica também. Perfeitamente, por cabos elétricos transmitidos. Como o nosso programa é gravado, após a seleção das imagens feitas no Twitter, elas seguem para a ilha de edição. E eu estou aqui com o Davi Lana, que é um dos editores do nosso programa. Davi, conte para nós, qual é o seu trabalho? Bom, eu recebo as imagens diretamente do Twitter pela rede, eu abro aqui a imagem e coloco ela em um programa de edição. Nesse programa eu realizo cortes, ajusto o áudio, ajusto a imagem e depois eu exporto ela em um formato adequado para a TV, para a internet e ela pode ser usada em outros formatos. Interessante. Esta é a sala de controle mestre e eu estou aqui com Túlio Finelli, que é supervisor de manutenção da Rede Minas. Túlio, conte para nós, o que se faz nessa sala? Nessa sala são feitos todos os cortes de todos os sinais que chegam aqui, não só da educação, como de todos os programas da televisão. Então, ele tem a educação, ele tem jornalismo e tem programas gravados. Nessa mesa ele seleciona todos os sinais que vão para o ar na televisão. Agora estamos na central técnica da Rede Minas. Túlio, é daqui que saem os sinais a serem transmitidos pelas antenas? Sim, nesse local estão todos os equipamentos da TV. Aqui é o centro nervoso da emissora. Todos os equipamentos, todos os sinais chegam nesses equipamentos. Então aqui nós temos todas as fontes físicas que a gente conhece. Ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, cabos, e daqui saem todos para o transmissor na Serra do Curral e para o sistema de satélite. Vocês estão ouvindo esse barulho? É porque aqui é uma sala climatizada, muitos ventiladores e um equipamento especial que precisa estar sob cuidados, porque tudo que vocês viram nos outros locais está centralizado aqui e aqui é comandado daqui. Esse é o centro principal da emissora. E daqui eles saem via transmissão por cabos elétricos e também por ondas eletromagnéticas. Isso, nós temos equipamentos para satélite e equipamentos para o transmissor na Serra do Curral, utilizando todas essas tecnologias. Estamos agora no Data Center da Rede Minas. Comigo está o Adrian Santos, que é técnico de manutenção. Conte para nós, o que ocorre nesta sala? Então, aqui é o centro de dados. Toda a parte gráfica e áudio e de TI da TV passa por aqui. Então aqui a gente tem informações, né, do tipo e-mails, tudo que for forma de tecnologia de informação é nesses computadores. Então o tráfego é monitorado e é feito por esse equipamento. Aqui a gente tem cabos de fibra ótica e cabos de par metálico, onde são conectados e interligados entre os equipamentos. Tudo isso é feito de forma automática, no caso do par metálico, em ondas, né, elétricas, e no caso de fibra ótica, sinais, né, de luz. E tudo isso é feito de forma muito rápida. No caso da fibra ótica, muito mais rápido. Então, aqui chegam os dados via transmissão elétrica por cabos condutores e também por fibra ótica. Isso. E qual a vantagem da fibra ótica em relação aos cabos elétricos? No caso da fibra ótica, é a velocidade. Hoje, no par metálico, a gente tem uma limitação de 100 metros de distância para lançamento desses cabos. Então, entre um ponto A e o ponto B, 100 metros. No caso da fibra ótica, hoje não tem um limite comprovado de distância. Então, o que limita hoje a fibra ótica de transmissão é o equipamento de ponta a ponta. Então, o equipamento A que está aqui na ponta vai determinar o limite que vai chegar na ponta B. Fora isso, a gente não tem um limite provado, assim, vamos dizer. E é muito mais rápido? Muito mais rápido.
terraço da Rede Minas, onde ficam posicionadas as antenas de transmissão. Comigo está Vanessa Porto, que é engenheira de telecomunicações. Vanessa, conte para nós, qual a função dessas antenas? Bom, Suzana, a função básica das antenas é transmitir ou receber sinais de ondas eletromagnéticas. A partir daqui, os sinais são transmitidos por ondas eletromagnéticas. Vanessa, essas ondas estão dentro de qual faixa de frequência? Bom, aqui nós temos duas faixas de frequência. Uma que é na faixa das micro-ondas, que são as ondas que estão indo para o satélite, o sinal que vai para o satélite. E temos também uma transmissão feita para a Serra do Curral via a faixa de frequência de rádio. Nós percebemos que as micro-ondas também são aplicadas nas telecomunicações, inclusive por via celular. Ou seja, micro-ondas não servem apenas para aquecer o alimento aí no forno. E como a Vanessa disse, também temos a transmissão por ondas de rádio que ocorrem em uma outra antena lá na Serra do Curral. E é para lá que nós iremos para saber mais. Agora eu estou aqui com o Túlio, no Centro de Transmissão das Emissoras de Rádio e TV de Belo Horizonte, que fica no alto da Serra do Curral. Aqui nós vimos a torre onde ficam as antenas de transmissão da TV Rede Minas. Túlio, lá no terraço nós vimos que tinham duas antenas. Uma delas fazia a transmissão para o satélite e a outra transmitia o sinal aqui para a torre da TV. Explique para a gente por que essas duas formas de transmissão. Aqui nós temos o sinal de micro-ondas que chega para poder ser irradiado em UHF no canal digital da TV Minas. E lá na sede da TV nós temos a transmissão, um feixe de ondas que vai para o satélite, que pode ser transmitido de qualquer lugar, desde que essa onda chegue até o satélite. E o satélite reflete para todo um continente ou para algum local específico conforme o projeto. Então são essas duas formas de transmissão que a gente tem para distribuir o sinal para o telespectador. Hoje nós temos a TV digital. Explique para nós, o que é o sinal digital? O sinal digital é um sinal com maior qualidade, sujeito a menos interferências e mais possibilidades de transmissão, mais canais de áudio, mais canais de vídeo, com uma qualidade de alta definição. Então, estudante, é daqui que saem as ondas eletromagnéticas que transmitem a programação da TV até aí, a sua residência. E é por isso que você tem uma antena receptora. Se você estiver em Belo Horizonte ou na Grande BH, você recebe o sinal emitido daqui da Serra do Curral. Mas se estiver em outra região do estado, do país ou mesmo do continente, você recebe o sinal emitido pelo satélite na antena parabólica. E eu deixo aqui os meus agradecimentos aos profissionais da radiodifusão da Rede Minas que participaram comigo desta aula. Esta é uma aula para o terceiro ano do ensino médio. De acordo com o Plano Anual de Curso da Secretaria de Estado de Educação, agora no quarto bimestre, os alunos aprenderão em sala de aula as ondas eletromagnéticas. E por isso a minha proposta era trazer aplicações, exemplos de aplicações do cotidiano sobre as ondas eletromagnéticas. Nós temos aqui o cronograma para esse quarto bimestre, que inclui essa nossa aula, ondas eletromagnéticas, uma segunda aula onde eu falarei sobre a energia elétrica
e as aulas 3 e 4 sobre as radiações nucleares. Então, aguardo todos vocês para acompanharem conosco as próximas aulas. Esta aula contempla a competência específica número 3 para ciências da natureza e procuramos também desenvolver a habilidade 308. Agora vamos falar do espectro eletromagnético? Lembramos que as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio físico para se propagar. Elas se propagam, inclusive, no vácuo. Essa imagem traz o espectro eletromagnético, que contém todas as faixas de frequência dessas ondas. E eu quero destacar aqui as ondas de rádio e as micro-ondas, que foram aplicadas nessa nossa aula. Então vamos observar, essas ondas estão compreendidas na faixa de frequência que vai de 10 elevado a 8 até aproximadamente 10 elevado a 12 Hz. Essas ondas, elas possuem uma frequência relativamente baixa em comparação ao restante do espectro e possuem também maiores comprimentos de onda. Então a gente observa ondas de rádio aplicadas nas telecomunicações, assim como as micro-ondas, inclusive na telefonia celular. Mas eu quero destacar uma coisa. Observa comigo essa figura. Ela representa um aparelho conhecido popularmente como rádio, aparelho de rádio. E tem esse nome porque esse aparelho, ele sintoniza as ondas de rádio para sua transmissão. É um dos aparelhos tecnológicos mais antigos que revolucionou as telecomunicações. Bom, mas as ondas de rádio, elas também são aplicadas nas transmissões de TV. Essa imagem ilustra uma aplicação dessas ondas para transmissão de TV, ondas de rádio, micro-ondas. As micro-ondas são emitidas pela antena para um satélite que retransmite então para uma região mais vasta, onde com uma antena parabólica você consegue sintonizar as ondas eletromagnéticas que transmitem o sinal da programação. Bom, e eu gostaria também lembrar a você, trazer uma sugestão aqui para você, estudante do 3º ano. Está terminando a sua educação básica. Então você já pensa aí em se profissionalizar. Sugestões de cursos profissionalizantes na área das telecomunicações. Nós temos aí a engenharia de telecomunicações, cursos técnicos em radiodifusão, também tecnologia da informação, como nós vimos, são aplicações, são conhecimentos aplicados nessa área. Então, se você tem ideia, se você pensa em atuar numa emissora de TV, depois que você viu essa aula, achou interessante, pesquise por esses cursos na área das telecomunicações. Bom, e então eu encerro a minha aula, agradeço você, estudante, que me acompanhou até aqui e convido para você continuar na nossa programação. Lembrando também que hoje eu estarei no Tira Dúvidas ao vivo, você pode enviar a sua pergunta que eu vou te responder. E até a próxima aula, deixo aqui o meu muito obrigada.